riqueza e a pobreza são lutas eternas criadas num mundo decaído. Tanto é que a palavra pobreza na nossa língua vem de pauper, né? De pessoas que não têm poder, que não têm bens ou que não têm força. E aí a gente poderia associar isso tudo com a questão da minoria, são os pobres. E a palavra riqueza, por sua vez, vem de reis, que são pessoas que têm poder, têm posses e têm força. Uma coisa alimentada pela outra. A coisa ficou tão terrível que lá em Ezequiel, no capítulo 16, nos versículos, a partir do versículo 49, Deus vai dizer qual foi o pecado de Sodoma. O pecado de Sodoma, dito em Ezequiel 16, diz assim, 16:49. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã. Soberba, fartura de pão e próspera tranquilidade teve ela e suas filhas. Então a soberba aqui no sentido de que tudo que elas tinham, tudo que existia em Sodoma, era algo visível. Você olhava assim, que impressionante, oh, que maravilha. E ela tinha então essa visibilidade, muita comida, muita produtividade e uma tranquilidade próspera. É um povo assim, olha, a gente é tão próspero quanto tranquilo. Aí tem um porém. Mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Foram arrogantes e fizeram abominações diante de mim, pelo que, em vendo isto, as removi dali. Qual era o pecado de Sodoma? Está escrito aqui, ó. Esta foi a iniquidade de Sodoma. Qual? Apesar de terem fartura, tranquilidade e abundância, e coisas notáveis, nunca amparou o pobre e o necessitado. Por isso as removi dali. Ah, mas diz que praticaram muitas perversidades. Claro, quando você não ampara os que não têm força, os que não têm bens e os que não têm poder, outras perversidades vêm de todas as ordens, religiosas, sexuais, culturais, tudo. Tanto é que em Provérbios 16 Deus vai dizer que Deus abomina o quê? Tem 6 coisas que Deus odeia e a 7ª a sua alma abomina. Todas essas coisas têm a ver com esse relacionamento com o pobre, de colocar uns contra os outros, mesmo que seja através dessa diferença que tem entre riqueza e pobreza. Mas não nos esqueçamos, estamos falando do livro de Deuteronômio. Por que eu comecei em Ezequiel? Porque o que aconteceu então com Sodoma é que ela foi destruída pela sua sistemática falta de humanidade. Sistemática falta de humanidade. Que levou ao fascismo. Fascismo, que é uma palavra mais moderna, que vem lá do italiano, faccio, quando pessoas se juntam e fazem um facho ao redor de determinado eixo, né? E em nome daquilo o resto do mundo acaba, mas elas ficam ali adorando aquelas ideologias, aqueles pensamentos, e vão se tornando desumanas. Ou seja, se tornaram fascistas por serem desumanas, e vão se tornando desumanas por serem fascistas. Um abismo chamando outro abismo. Resultou na Segunda Guerra Mundial, que assustou a toda a humanidade, conforme todo mundo aqui já sabe, né? Deus valoriza muito que a gente tenha atitudes humanitárias para a gente não se tornar fascista. É o que ele mostra aqui em Deuteronômio no capítulo 22. Ou melhor, Deuteronômio capítulo 24, dos versículos 5 ao 22. Que eu não vou ler não, que é uma referência muito extensa, mas depois você confira aí. Nós temos aí algumas práticas humanitárias para que Israel não se transformasse em Sodoma, como Ezequiel o acusou de ter se transformado, e foram destruídos por causa disso, né? Hoje ficam tentando viver dos cacos. Mas olha só, o versículo 5 vai falar sobre os direitos dos recém-casados. O que são práticas humanitárias? Meu Deus, o casal está casado. Vai para a guerra não, agora é hora de se alegrar. Alegrar-se é um direito, né? Ministério da Cultura, Ministério do Desporto, do esporte, da alegria, das disputas e também da lua de mel. Vai para a guerra não, primeiro ato humanitário que está sendo propagado aqui.
Segundo, direito ao material de trabalho. Que naquela época fala assim, ó, vocês não vão pegar as duas mós, não. Mós eram pedras que eram usadas para abrir sementes, né, esmagar, fazer prensas. E aí, pegava-se emprestado isso. E aí Deus está dizendo, se você pegar esse emprestado, você vai prejudicar o trabalho da pessoa. Precisa de algo emprestado dela? Pega alguma coisa que não vai prejudicar a sua produtividade, ou a produtividade da pessoa. Terceiro, está lá no versículo 7, pena de morte para os covardes, que lá o que se praticava? Sequestrar alguém da família, da sua casa, do seu povo, e ia vendê-lo como escravo, ia abusar dessa pessoa, ia explorar. Deus fala assim, tal pessoa que faz isso, se for pega, isso é desumano, isso é perverso, pena de morte. Então é isso que a gente precisa ter em mente. De repente você está aí, diante de um abusador, de um explorador, daquela pessoa que vai falar assim para você, que é isso, minha filha, eu sou velhinho, aposentado, delegado, tenente, sei lá o quê. Quem vai acreditar numa criança? Para Deus, tal pessoa era para ser pega e ser punida de forma sumária. Porque ele está sequestrando a sua vida, sequestrando a sua psique. Ele não está nem te vendendo como escrava, que você não vai poder nem tirar algum dinheiro disso. Você está tendo a sua vida toda pelo ralo em nome dessa pessoa que está abusando de você. E a pena era essa, pena capital, para quem faz isso. Coisa que o Brasil está longe de discutir, né? Depois, critérios para doenças ainda não conhecidas, versículos 8 e 9. Quando fala assim, olha, tenha cuidado com a lepra. Lembre-se do que eu fiz com Miriam, que a Miriam juntou o desconhecimento que ela tinha em relação à lepra com uma questão étnico-racial. Ah, Moisés, profeta do Senhor, casou com uma negra, casou com uma preta. Que é isso? Ele está pensando que ele é o quê? Deus não conversou com a profetisa. O que ele faz com ela? Diz que na hora que ela vai olhar para a mão dela, para o braço dela, estava alvo como a neve. Uma ironia, né? Minha filha, você não gosta de preta, não? Gosta, não? Então você vai ficar branquinha como a neve. Tá? Aí Deus está dizendo, lembre-se do que eu fiz com Miriam. Tomem cuidado com aquilo que vocês não conhecem, seja doença, seja questões étnico-raciais, seja questões das chamadas minorias, né? Que às vezes a gente quer recriminar, já se recriminou na história da humanidade a questão dos afros, e agora a gente está aqui recrimina a questão da sexualidade alheia. Aí Deus fala assim, cuidado para vocês não se pegarem condenando inocentes, que eu meto lepra em vocês, igual eu tive que fazer com Miriam, que ela só entendeu essa mensagem. Fora isso, pesquisem aquilo que vocês não sabem, estamos diante de uma virose mundial, uma pandemia. Não fiquem com esses joguinhos politiqueiros. Sejam prudentes, só isso. Porque senão eu vou ter que mandar a lepra sobre vocês, diria o texto, né? Versículos 10 e 11. A gente tem que tratar os endividados com respeito. Está te devendo? Vai fazer um negócio com quem está te devendo? Você não vai entrar na casa da pessoa para pegar o que é dela emprestado. Você vai ficar lá fora e a pessoa vai te entregar. Respeito. Outra coisa, se a pessoa for pobre, você vai usar o que a pessoa está te emprestando só durante o dia. À noite você tem que devolver, porque naquela época o pobre acabava emprestando aquilo que era o seu conforto, que era a sua proteção. Né? Às vezes emprestava a própria casa, então vai usar a casa do pobre, use durante o dia. À noite ele precisa dormir lá. Ou seja, é respeito até com as pessoas que te devem. Isso são práticas humanitárias. Depois o texto vai falar sobre respeito com os diaristas, que aqui são chamados de jornaleiros, no versículos 14 e 15. A pessoa vive do dia a dia dela. Aí o que você faz? Você não paga hoje, vai pagar quando puder e ainda paga sem juros, paga sem nada, não tem negócios. Né? São trabalhos que não são de carteira assinada. Né? O Brasil criou uma coisa horrível, uma tal de carteira verde e amarela, que é para você ter o mínimo de direitos possíveis. Olha que governo mais sodomita e mais fascista. E aí a palavra diz, não, respeito o diarista. No pouco que ele trabalha, que é diário, jornada de 24 horas, digamos assim, respeite nessa jornada, dê o direito que lhe é devido. Né? Aí nós temos aqui também a outra prática humanitária, que é poupar quem já viveu e poupar quem está aprendendo. Nós vivemos num país que neste momento quer sacrificar os velhos. Ah, vírus mata só velho, deixa os velhos morrerem.
Aí Deus está assim, quem educou precisa ser preservado. E quem está sendo educado precisa ser preservado. Os pais não pagarão pelo pecado dos filhos e nem os filhos pelo pecado dos pais. Cada um vai pagar pelo seu próprio pecado. O que é isso? Uma governança deveria cuidar de ambas as coisas. Para isso deveria se dar ao trabalho de praticar medidas protetivas e preventivas. Ah, vai morrer mesmo? Não, não tem nada que vai morrer mesmo não. Cada um morrerá pelo seu próprio pecado. Cabe ao governo cuidar da vida de ambos. É este o princípio aqui. Depois nós temos um versículo do 17 ao 22, a última turma que é formada pelos estrangeiros, pelos órfãos e pelas viúvas, que eram pessoas muito mal vistas naquela sociedade. Órfão é quase visto como um maldito. Estrangeiro foi o pecado de Sodoma. Não acolheram o estrangeiro, queriam molestar os estrangeiros, aí Deus meteu fogo na cidade. E a viúva era vista como alguém assim, está à disposição. Isso é mulher. Se perder o marido não deve ser boa pisca, não. Via-se isso, viúvas, órfãos, estrangeiros como pessoas malditas. Aí Deus chega e fala assim, podem tratar bem os estrangeiros, porque vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Ele vai dizer isso 2 vezes nesse trecho. Vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Eu acho que vocês tinham que ser bem tratados lá. Então, tratem bem os estrangeiros, não sejam sodomitas. Tratem as mulheres que estão no meio de vocês, batalhadoras. Tratem bem as pessoas que não têm pais de todos os tipos, sejam órfãos no sentido biológico, sejam órfãos no sentido sociológico. Precisam de um amparo social para viver. Ou seja, toda essa reunião aqui vai traduzir o que a gente está chamando aqui de pobreza. Que tem a ver com os paupers, que são aquelas pessoas que não têm nem poder, nem força e nem recursos. Que é interessante que, numericamente falando, às vezes essas pessoas são até a maioria. As mulheres são maioria, os jovens são maioria, os negros no país são maioria, mas como eles não têm poder, nem força e nem bens, são vistos como pobres e são maltratados por uma minoria numérica que é visto como maioria porque tem poder, dinheiro e posses. Né? Por isso que nesse sentido nós somos convocados a nos examinarmos para que a gente não caia nessas políticas fascistoides, que a gente não caia nessas práticas sociais de exclusão, que aqui na época era pobre, viúva e estrangeiro, mas nós temos muitas outras minorias sendo excluídas no Brasil neste momento em nome de uma minoria rica que acha que pode tudo. Que é o que a gente vai chamar aqui de sinais de fascismo ou sinais de sodomia. Vou usar um termo aqui, sodomia, que o fascismo a gente deixa para a ciência política, para a ciência sociológica, para a ciência antropológica. Como estamos aqui falando de questões de fé, quais são os sinais que a gente vai vendo acontecer de que o Brasil vai se tornando uma Sodoma? E o primeiro sinal é esse, vou tentar falar de maneira resumida, esse nacionalismo que é tanto exagerado quanto contraditório. Porque o discurso é, meu partido é o Brasil, eu sou pelo Brasil, saem com as cores verde e amarela, em nome de quê? De tudo que eles odeiam. Porque, por exemplo, o meu país é o Brasil, dizem os manifestantes nacionalistas, mas eles odeiam a cultura brasileira, eles odeiam a música brasileira, eles odeiam as minorias brasileiras, eles odeiam a diversidade brasileira, a diversidade religiosa, porque para essas pessoas a única religião verdadeira é a cristã. E aí é quando o cristianismo se torna uma religião anticristo, porque nem Cristo quis impor o cristianismo sobre lugar nenhum. Eles odeiam a diversidade étnico-racial. Para eles, o único povo que existe é esse povo que tem uma aparência. Olhem lá as manifestações. São brancos, ricos, poderosos, de ascendência estrangeira rica. Não é nem ascendência estrangeira afro, é ascendência estrangeira europeia. Olha os nomes. Né? Você tem também o ódio à diversidade cultural. Tanto é que nós temos aqui uma ministra que falou, a secretária da Cultura falou, não, eu não vou gastar dinheiro público com produção de minorias. Ela estava se referindo a vídeos que foram feitos, por exemplo, em Goiânia, onde retrata uma sociedade de maioria negra,
uma produção de questões LGBTs, isso ela chama de usar dinheiro público para minoria. Mas é engraçado que ela não acha errado usar dinheiro público para aquela minoria que ouve música clássica, com shows caríssimos, mas que é uma minoria, numérica por sinal. Né? Só para a gente pensar, é um nacionalismo que é exagerado e contraditório. Porque o Brasil é o meu país, mas eu estou deixando o estrangeiro acabar com a Amazônia. Meu país, o meu partido é o Brasil, mas eu estou deixando tudo que tem a ver com o Brasil se esfacelar, se esfarelar, acabar. Enfim, segundo sinal de que a gente vai se tornando sodomista, são direitos humanos só para quem eles consideram humanos. Eles não veem, por exemplo, que um trabalhador que está precisando de ter melhoras salariais é um ser humano. Para eles, humanos é só aqueles que querem defender as políticas que eles defendem. É a política do produtor, é a política de quem tem mais, é a política dos que eles consideram abençoados, o resto é tudo amaldiçoado. Para esses aí, para esses Robertos Justos da vida, direitos humanos. Para o resto, morra. Vai morrer mesmo, gente. Você sabe, pobre não vinga muito, né? Ah, tem que estudar o Brasil, né? Pobre nada no esgoto e nem morre. São essas palavras blasfemas que se diz contra os pobres do Brasil. E Jesus diria, na dúvida, fique com o pobre. Porque o orgulho que o nosso Salvador teve foi esse. O Evangelho está sendo pregado aos pobres. Ainda que o pobre não entenda em que a sua pobreza está envolvida, nessas alienações todas de gente rica que há no país. Gente rica, pouquinha gente, tá? Que comem tudo que esses pobres produzem. Daí o convite do Evangelho também aos pobres, que a gente precisa tomar consciência do nosso papel, da nossa produtividade. Há outro sinal de que a gente vai se transformando em Sodoma são as notícias, mas só aquelas que interessam. Quantas fake news produzidas, né? Tem aquela história, vamos publicar o número de pessoas curadas pela Covid-19, enquanto o Brasil vai caminhando aí para 7.000 mortos. E não tem esse papo de quem tinha que morrer vai morrer não, porque isso é uma prática social de exclusão do estrangeiro, do pobre e do necessitado. Mesmo que essas pessoas não tenham consciência de que elas precisam lutar contra isso. Aqui, Deus está dizendo para aquele povo de 1200 a.C., olha, tenham compaixão de quem não tem. Inclusive, até se você for pegar espigas e uvas no seu pomar, deixe para eles, aqui não, tira até o tutano do pobre. E inventa um negócio chamado carteira verde e amarela, não vamos mais nos alongar aqui, né? Práticas fascistoides e sodomitas. A principal delas é essa mistura de políticas com religiões, esse apoio de pastores que, em nome de ter os seus templos e suas fortunas garantidas, dão apoio a tudo que de errado que um governo vier a fazer. Né? Enquanto apontam pecados praticados por outros, eles encobrem muitos outros pecados que é da conveniência deles. Pecados de crimes de milícias, entrada de armas ilegais no país, trocar um chefe da Polícia Federal para proteger os muitos crimes dos filhos que estão sendo descobertos. Isso tudo é sodomia, é fascismo. Eles se colocarem em torno de um bezerro de ouro porque eles estão ganhando com isso. Aí vem com falsos argumentos que tem que se submeter às autoridades. Engraçado que eles não pensavam isso com autoridades realmente democráticas. Engraçado que eles não entendem que a verdadeira autoridade, diz a Constituição, todo poder emana do povo. Então, a autoridade constituída não é o presidente, é o povo que o constituiu, que é a autoridade que precisa ser consultada. E que a lei diz também que se o presidente está agindo contra o povo, ele tem de ser deposto. Mas a essa autoridade, nem o presidente, nem os pastores que o amam querem se submeter. A esta não. E isso se chama sodomia. Enfim, a gente poderia falar tantas coisas aqui, mas a gente tem essa coisa dupla, né? Primeiro, é uma cultura cinza, onde não tem cultura, e a gente está aprendendo pela pandemia como a gente precisa das pessoas que produzem cultura, dos cantores, né? Dos pintores, dos artistas, dos esculturistas,
da sétima arte, do cinema, como que isso tem nos alegrado e nos feito aprender durante a pandemia. Ao mesmo tempo também é um país burro, porque a gente está sendo convocado a desconhecer. Você consulta o astrólogo que tem histórias pessoais horríveis e uma boca podre, mas você fica rindo do cientista, ri dos universitários, ri das universidades. Ou seja, toda essa loucura vai fazendo o Brasil se transformar em uma Sodoma. E aí, fogo do céu pode cair, mesmo que ele não seja visível. Mas muitas almas serão queimadas se o Brasil não se arrepender dessa sua falta de humanidade, de práticas humanitárias, conforme Deuteronômio nos tem chamado. E é isso que eu te convido nessa tarde. Vamos ser humanitários, porque ser humanitário é a própria essência de Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou. Esvaziar-se para ir se preenchendo com muitos outros é o ato humanitário. Procure quem são os nossos órfãos, nossas viúvas, nossos estrangeiros, porque eles vão ir aos enxames precisando ser acolhidos. Que o Senhor nos acolha, apesar de tanta sodomia no nosso meio. Amém.